Esse nosso assunto do Evangelho, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, é quando nós encontramos o ensinamento de Jesus em um dos apóstolos, que é Mateus, que registra o seguinte ensinamento. Disse Jesus: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Os profetas aqui, que nós sabemos, não é? Criaturas que hoje nós encontramos definidas com uma palavra diferenciada apenas do que era profeta e o que é a mediunidade, né? Como nós sabemos. O profeta nada mais era do que um médium. Claro, o fato do indivíduo profetizar não significava que ele estava adentrando para condições do futuro. Ele simplesmente poderia ter capacidades mediúnicas, as quais estão para todos nós, para toda a humanidade. Muito bem, mas a eles eu não vim destruir as leis ou os profetas ou os ensinamentos daqueles que eram os intermediários dos espíritos mais elevados e, por que não dizer, os intermediários dele mesmo, né? Que ele, o responsável pela condição planetária, era quem enviava essas criaturas e é quem envia essas criaturas, e nós podemos verificar isso, podemos constatar, aliás, através das mais diversas situações ao redor do mundo. Nenhuma agremiação, seja de que natureza for, fica isolada em relação a receber os seus missionários. Se nós formos analisar, em todos os campos eles surgem. Nós encontramos o Sai Baba na Índia, nós encontramos Masaharu Taniguchi no Japão, o Papa agora Francisco, mas também o Papa João Paulo II, que fez grandes diferenças, e o Francisco também vem trabalhando nesse sentido. Nós tivemos Irmã Dulce no Brasil, Madre Teresa em Calcutá, Chico Xavier para os espíritas e assim sucessivamente. Somos sempre atendidos através de missionários que Jesus se encarrega de nos enviar. Então ele não poderia, né, sendo responsável planetário, não poderia, evidentemente, quando da sua vinda, fazer qualquer modificação naquilo que a proposta de evangelização estava sendo, evidentemente, preparada e foi trazida por ele. Então eles não pensem, repetindo, que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas dar-lhes cumprimento. Em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão, até que tudo o que há na lei seja cumprido, até o último J e o último ponto. É tão incrível notar que esse ensinamento do Cristo já nos mostra de largada aquilo que nós estamos presenciando no planeta já faz algumas décadas, onde tudo está gradativamente sendo esclarecido ou está sendo movimentado, uma verdadeira revolução no sentido do que estava em obscurantismo comece a surgir de uma forma cada vez mais clara. Não é fato? Só falando sobre determinados aspectos que foram institucionados em certos países, o filósofo Mário Sérgio Cortella, numa das suas entrevistas há cerca de quase um mês atrás, disse: não é o começo da sujeira, mas é o começo da limpeza. Que é impressionante. Tudo está sendo revolvido. E as próprias palavras do Cristo: nada vai ficar no obscurantismo. E há necessidade, e é interessante, há necessidade de se ver, e é um ponto de vista. Às vezes nós sentimos que há um processo decadente, mas toda a situação que se mostra decadente é sinal de mudança. Todos os aspectos. Não tem. A realidade do espírito está estampada, cada dia mais. A questão de ciência e espírito, não ciência e religião, mas ciência e espírito, é uma questão de tempo para nós também encontrarmos uma fusão, onde não teremos uma ciência mais dogmatizada, nem sequer religião dogmatizada. Mas esse é o ponto. Na realidade, nós temos que buscar os aspectos que Jesus vai trabalhar, porque nós encontramos em Moisés, né, que acaba personificando a revelação, que é a primeira grande revelação no planeta, onde se vulgariza
os aspectos do monoteísmo, etc., porque esse tipo de conhecimento estava voltado para as castas nobres. Moisés, como nós sabemos, é criado, não é, filho de uma princesa egípcia, onde naturalmente simbolicamente ele havia, até porque o nome significa, não é saído ou retirado das águas, ele havia sido colocado num cestinho no rio Nilo, onde os seus pais o colocaram num cestinho e ele passou incólume no rio Nilo, que é o lugar onde tem os maiores crocodilos do mundo, passou aquele lanchinho rosado naquele cestinho e foi parar na mão da princesa. É um simbolismo, é bonito, etc., não é? É uma coisa bonita de se ver. Naturalmente, analisando mais, e a doutrina nos traz informações, e você poderá, então, pesquisar no livro O Faraó Mener-Ptah, que é de Rochester, através da psicografia de Vera Krzyżanowski, que nós vamos encontrar a informação de que ele só poderia ser mesmo filho da princesa com um escravo. E que os escravos ou as escravas eles eram usados como se fossem verdadeiros objetos. Mas esse não é o ponto central. O ponto central é que ele acaba assimilando a cultura da nobreza egípcia, aonde o monoteísmo, mono de único, teísmo de Deus, a questão do Deus único era de conhecimento. Não só isso, até porque a aplicação da mediunidade, a aplicação de passes, que não se tinha a palavra passe, mas a imposição de mãos, etc., era algo que também os nossos irmãos egípcios faziam para atender a necessidade das pessoas. Outros aspectos, não se tinha o raio-x e se utilizavam médiuns sonambúlicos para poder, por vezes, ver órgãos das pessoas que estavam afetados por determinadas enfermidades. Moisés sai deste meio, né? E, naturalmente, vai vulgarizar, então vai tornar comum as questões do monoteísmo e as questões relacionadas às leis chamadas leis de Deus, que, na verdade, são leis mosaicas propriamente dito. E nós podemos relembrá-las, né? Nós poderíamos aqui, como é um estudo evangélico, pedir para que vocês dissessem os 10 mandamentos. Todo mundo deve ter decore e salteado eles, não é verdade? Mas como você se lembra, mas não vai querer falar agora, nós vamos lembrar de alguns resumidamente. Não terás outros deuses diante de mim. Eles estão resumidos, porque o texto é um pouco mais longo. Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, lembrando que as pessoas trabalhavam, né, o tempo todo, integralmente, precisava de um dia de repouso, de fato. Honra teu pai e tua mãe. Continuando, o sexto não matarás, e é interessante que diz não matarás, ponto. Não adulterarás, ponto. E não é o adultério, nós estendemos os conhecimentos, que não é o adultério das condições de relacionamento, seja conjugal ou de qualquer natureza que seja, mas é o adultério sobre todos os aspectos. Quando eu estou usando de uma mentira, eu estou adulterando tal qual qualquer situação. E adultero a minha essência, se nós pensarmos nisso, né? Se somos deuses como Jesus nos ensinou, a essência nossa é exatamente, potencialmente, e já muitos deles em franco desenvolvimento, ela é de natureza divina. Quando eu minta, efetivamente eu estou adulterando a minha própria essência. Veja o quanto é importante nós, né, nos conhecermos, como identificou, como disse um sábio da antiguidade que se chama Sócrates, quase 500 anos antes do Cristo. Continuando, diz, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E, claro, como ele era mais completo, ele se estendia essa condição de cobiça às coisas do próximo, inclusive a mulher do próximo. E não colocava o marido. Não significava que a mulher podia cobiçar o marido, é que a mulher era objeto. E não se podia cobiçar objeto. E, se nós formos olhar, só no Concílio de Macon, onde a votação de 165 bispos no século XV, no século V melhor, a mulher passou a ter alma, por 2 votos. Antes vocês eram desalmadas.
Vejam os absurdos, né? Os absurdos que nós criamos. Os nossos irmãos afrodescendentes não tinham alma até o século XIX. Passaram a ter alma só no século XIX. Quer dizer, são os absurdos dos absurdos. E todos aqueles que estavam numa coloração diferente dos nossos irmãos afrodescendentes reencarnaram como afrodescendentes ou como africanos para valorizar os aspectos daquilo que desvalorizou. Tão simples quanto. Olha como é uma maravilha. Bom, essas são o caráter das chamadas leis divinas, que evidentemente servia para uma época, porque na realidade ela tem outra característica. As leis divinas, de fato, elas têm a característica de serem eternas. E também outro detalhe, para todos os povos. E mais um ponto importante, para todo o que a gente chama de universo, que já não se coloca mais a terminologia uni, né? Porque já se sabe que não é único, mas já se utiliza a condição de multi, ou seja, dos multiversos, uma situação de que o quanto nós estamos evoluindo sobre todos os aspectos. Esse é o caráter da lei divina de fato, porque a lei mosaica ela tem as características que nós verificamos, ela é transitória e ela é implementada para um momento da evolução. Deus é a imagem e semelhança do homem, ou seja, a divindade é antropomórfica, ou seja, tem as nossas características. É um Deus de humores e de privilegiados, onde ele privilegiava determinado povo, determinada raça, determinada descendência. Literalmente uma condição ainda de um Deus que nós precisávamos evoluir. A divindade evolui com a nossa evolução. Não é fato? Querem ver? Nós começamos no processo da litolatria, que é a adoração das pedras. Nós já falamos aqui em outra palestra, então não vamos nos estender sobre esse ponto, mas a relação com as pedras. E é um processo ainda atávico, veja que interessante, atávico vem de atavô. São reminiscências que nós, por vezes, guardamos. Querem ver? Quem é que tem cristais em casa? Não é fantástico? Da onde vem esta relação? Lá do primitivismo, quando a nossa relação estava voltada para os aspectos das pedras, da litolatria. E passamos até a adoração dos ídolos, que em determinadas religiões não são chamados de ídolos, são chamados de imagens, onde esta nossa relação é respeitável e necessária até o ponto que nós nos liberemos dela. Tanto é fato que no livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 11, nós vamos encontrar uma senhora que fazia, desencarnada no plano espiritual, que fazia a prece na frente de um nicho vazio. Nicho é onde nós colocamos imagens, né, de um nicho vazio. E André Luiz se espanta e então é pedido para que André Luiz olhe a tela mental daquela senhora. E quando ele faz a análise da tela mental, o que é possível para espíritos com um pouco mais de evolução, porque nós plasmamos o que pensamos. Né? Nós refletimos em imagens com cores ou opacas, etc., tudo aquilo que nós pensamos. Os mentores têm essa capacidade de avaliar aquilo que nós pensamos. Alguns obsessores também. Aí é bom que se diga que conhecimento não necessariamente está relacionado com evolução, não é verdade? Tanto é que nós temos gênios que trabalham na indústria armamentista para criar, evidentemente, máquinas de matar. Mas o fato, isso é uma outra história. O fato é que ele analisa a tela mental dela e ela projetava dentro do nicho vazio a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Veja o quanto é respeitável a necessidade da criatura em relação às suas condições, não significa que estão mais ou menos evoluídas, absolutamente. Aquele momento é necessário para aquilo. Como nós estamos vendo aqui, a divindade era necessária daquela maneira. Dali nós saímos e fomos para a fitolatria, a adoração das plantas. Né? Nós temos aí referências na Gália, que é hoje a França, onde a relação estava
com árvores, etc., principalmente com carvalho que aponta para o céu. Saímos disso, fomos para a zoolatria, a adoração de animais, onde nós encontramos determinadas civilizações que têm uma relação ainda com animais na questão da divindade, não é verdade? Nós, inclusive, é um país de enormes proporções. E para finalmente antropomorfizarmos, né, o Deus igual a nós, e chegamos a uma definição belíssima no capítulo 1, pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e não quem é, porque não personaliza. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é uma definição, e nós estamos andando, caminhando em velocidade muito rápida para um dia termos a capacidade de racionalizarmos a divindade. Enquanto isso, a gente vai racionalizando-a de outra maneira. Então, evidentemente, quando a gente vê Moisés, quase 1.250 anos antes de Cristo, ou 3.250 anos da nossa era, há um avanço naquilo que Moisés traz, né? Um grande avanço. É antropomórfico, mas já é único. Outro detalhe, é contraditório. É uma figura contraditória, é uma figura conflituosa, porque leva para esse aspecto, e é um senhor temido, porque é um senhor dos exércitos. Vem Jesus, quase 1.250 anos depois de Moisés, como o segundo grande revelador, ou a segunda revelação, aonde ele vai nos apresentar aspectos completamente diferentes. E qual é a lei que ele não vem destruir? Evidentemente, não são as leis de natureza civil, e sim as questões de natureza moral. Porque vejam os absurdos. Você tem não matarás nas leis, mas o adultério era apedrejado ou lapidado em praça pública. Como era uma sociedade machista, protegia o homem e colocava a mulher, expunha a mulher ao ridículo, e a questão, então, da lapidação em praça pública ou morte por apedrejamento. Veja como é conflituoso o processo. Então, não é essas leis que Jesus vem endossar. Ele vem endossar os aspectos morais das leis e os aspectos morais que os profetas traziam, e não necessariamente situações que são completamente de conflito e sem qualquer base de senso. Ele vai também dar um novo sentido à lei divina e vai desenvolver um novo conceito sobre Deus. Na verdade, é um Deus de amor. Ele não vai mexer na forma. Olha como esses espíritos que têm sabedoria, né, amam e sabem na mesma intensidade. Ele não vai mexer na forma, porque a forma seria impactante. Ele não vai chegar e dizer, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque o pessoal não entendia absolutamente nada. Já não entendiam quase praticamente nada, né? Não entenderiam menos ainda. O que ele faz? Ele não mexe na forma, mas ele faz uma apresentação diferenciada da divindade. Ele trata Deus como Pai. E leva as pessoas a raciocinarem. Ele não faz uma colocação sem levar o indivíduo a raciocinar sobre aquilo que ele está ensinando. Ele pergunta, quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra, ou se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos. Que dizer Deus? Genial, né? Ele não apresenta só Deus como Pai. Ele leva o indivíduo a raciocinar sobre. Então, se no micro eu faço isso, que dizer no macro? É fantástico. Então, é outra apresentação. Ele não vai se preocupar com forma, porque a forma é mais difícil das pessoas se desapegarem. Recordando, lembra-se da senhora orando na frente do nicho vazio? Quantos de nós, né, nós perguntamos, quem é que tem cristais? Mas não só. Tem gente que deve ter, ou não sei se aqui tem essa planta, mas lembra comigo ninguém pode, espada de São Jorge, folha de arruda, né? E se não tem essas coisas aqui, salzinho não sei aonde, né? Água no copo com sal, e por quê? Não tem problema nenhum. O ponto é, nós só
precisamos atender às nossas necessidades até o dia que isto já não nos tocar mais. Da mesma maneira que a condição da relação com o animal como divindade hoje não nos toca. Nos tocou no passado? Óbvio que sim. Já estagiamos em todas as culturas, não é verdade? Não importa se foi recente, não é recente, não importa. Já estagiamos em todos os lugares, com todo tipo de coloração de pele, com todo tipo de condição, etc. Claro que não seremos todos nós as mesmas, estaremos ocupando as mesmas posições, que é impossível. Não é todo mundo não vai ser papa, todo mundo não vai ser papisa, todo mundo vai ser rei, todo mundo vai ser príncipe. Não, evidentemente. Mas nós, em matéria de aprendizado, nós temos todas as oportunidades. E aquela que se estampa para nós, com 160 anos de comemoração desse ano do Livro dos Espíritos, ou seja, com essa doutrina fantástica, naturalmente é a da questão do estímulo ao autoconhecimento, aonde a nossa relação para conosco e de nós para com o Criador se torna de uma maneira muito simples, muito objetiva e extremamente clara, abrindo-nos todas as perspectivas da nossa evolução. E a Jesus e a questão da lei mosaica. Muito bem, ele modifica, como dissemos, a lei nos seus fundamentos e na sua forma, como lei. Combateu as práticas exteriores e as falsas interpretações, né, que são pontos aonde ele acaba conflitando com o status quo. Acaba havendo conflito com o status quo. Mas Jesus não podia se preocupar em querer agradar situações distorcidas, né? Não podia querer agradar distorções. Ele veio para exatamente fazer o quê? Dar uma alterada no aspecto da evolução do ser. Nós já tínhamos maturidade para podermos dar esse segundo salto, que o primeiro é dado com Moisés. E vai colocar de uma maneira objetiva, todos os profetas e as leis estavam em duas. Ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento semelhante a este, ama o próximo como a si mesmo. Repetindo palavras dele. Aí estão contidas todas as leis e os profetas. Ponto. Se nós, como aí falávamos há pouco, como nossa capacidade de raciocinar a divindade ainda não está, mas é uma questão de pouco tempo, ainda não está em nós, ele nos facilitou a condição de raciocinar Deus através do próximo. O próximo, racionalmente, nós sabemos quem é. Ama o próximo, ou seja, trate bem da filha e do filho, que você agrada os pais. Olha a relação. Se eu amo a criação, eu amo o Criador. Não é fantástico? Dentro das minhas possibilidades, dentro das nossas capacidades evolutivas para o momento. E aí ele faz alguns aspectos e trouxemos alguns poucos exemplos aqui de revogação. Um deles é esse que se apresenta, quando ele vai falar de relacionamento. Olha a importância que Jesus atribui a essas questões de relacionamento. Diz: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembre-se que há uma relação ainda de apresentar coisas, objetos, fazer sacrifício. Havia esta relação. Hoje nós entendemos as questões do coração. Né? Aí ele diz: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Não é fantástico? É muito mais importante, aliás, é essencial que eu esteja bem no meu relacionamento, dentro das possibilidades. Porque o fato do outro não gostar de mim é problema do outro. O problema é meu quando eu não goste do semelhante ou eu tenho algum problema com o semelhante. Se eu reconheci o meu equívoco e pedi perdão e o outro não quer perdoar, eu tenho que respeitá-lo. Mas eu não posso viver sobre o estigma da culpa, porque eu paro no tempo. E nós não estamos, como espíritos, na condição de perdermos a oportunidade da evolução
que se nos apresenta na reencarnação, que às vezes imaturamente, nós não, mas algumas pessoas podem dizer: eu não pedi para nascer. É uma verdade, não pediu, implorou, o que é muito diferente. O que é muito diferente. Porque, na realidade, a reencarnação é metodologia evolutiva. A gente precisa dela. E precisa consciente ou inconscientemente, porque é aquilo que nos incomoda. Sabe aquela coisa que nos incomoda e a gente não sabe dizer o que é? Aí vai no médico e diz assim: eu não sei, eu tenho um troço. Aí o médico diz assim: eu não posso medicar troços, né? Mas eu não sei, eu sinto. É aquilo que te incomoda e você não sabe o que é, e você precisa resolver. Reencarnação é isso, mesmo inconscientemente. O indivíduo necessita, porque faz parte do processo evolutivo. Nós somos espíritos e está inserido em nós o progresso. A gente precisa, mesmo que não saiba defini-la. É tão fantástico que a gente vê isso no primitivismo do ser, né? Ele desencarnava, ficava onde? Dentro da gruta, junto com os outros. E qual era a relação dele? Era uma relação que, para ele não tinha nem saído do corpo. Então, voltar para o corpo era uma condição automatizada. Hoje, cada dia mais, nós estamos nos conscientizando. Então, é importante que a valorização da oportunidade que nos é dada, porque temos consciência sobre. Né? Que desse Jesus, no nível consciencial, muito será pedido a quem muito foi dado. Não é uma questão de ser cobrado por A, B ou C. Em absoluto, é uma questão consciencial. E quando nós nos conscientizamos sobre determinada oportunidade perdida, que não volta mais, ela volta sim, não aquela. Vem outra configuração. E só Deus sabe que configuração seja essa. Então, aquele ano que perdemos na escola, repetimos o ano, mas a configuração é completamente diferente. Os colegas já foram, são novos colegas, uma situação onde nós percebemos com o tempo que perdemos aquela oportunidade. Por vezes as dificuldades são outras, situações mudam, às vezes na questão financeira da família, e a gente não tem condição de arcar com os valores, e assim sucessivamente. Ela volta, mas já não é mais a mesma. Por isso, a valorização daquilo que nós temos no hoje, né? Sem querer viver no passado, que é fugir do presente, e sem querer viver no futuro, que é fugir do presente. Nós temos que fazer aquilo que está hoje. Claro, ninguém vai deixar de ser preventivo, absolutamente, mas é focar naquilo que nós estamos para realizar no hoje. Outro aspecto Jesus coloca: não cometerás adultério, seja ele de que natureza for, mas aqui é mais específico, ele diz: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja, ele não está falando de identificarmos beleza. Nós podemos ver o belo, aliás, faz parte do espírito, não é verdade? Faz parte de nós identificar o belo. Então, nós identificamos o belo, nós identificamos na pessoa, nós identificamos no objeto, etc. A moça, aí já não vale, né? Quando identifica no sapato, porque sapato tem obsessores inseridos dentro, e aí que pedem para ser pisados, eles querem ser maltratados, e aí sapato não vale. E o carro dos garotos, né? A gente pode achar bonito, isso aí, qual o problema? Acharam uma moça, até eu me lembro de uma passagem, nós estávamos, sempre é assim, né? Nós dávamos aula numa das casas espíritas em São Paulo, e eram turmas iniciantes. E é interessante, eram turmas iniciantes, inclusive turmas iniciantes no Espiritismo. As pessoas estavam tendo contato com o Espiritismo. E numa dessas oportunidades, às vezes quando a gente está tendo contato com a doutrina, a gente começa a vivenciar alguns aspectos de santificação que não são necessários, mas enfim. E foram 2 garotos para o Rio de Janeiro, e um deles depois veio contar, não é, o fato. Eles foram lá para o Rio de Janeiro, etc., e de repente estavam lá tomando um banho de sol, e veio uma moça toda bronzeada, aquele corpo de jovem maravilhoso, com aquele biquíni que as pessoas chamam de biquíni, com os cabelos eram encaracolados, e com o vento foi batendo,
assim, o vento, né, abrindo os cabelos, e eles olharam para a moça, porque deve ter chamado muita atenção mesmo, e um olhou para o outro, e não sabendo o que dizer, disse assim: que perispírito, hein? Ele, de fato, ele viu o interior daquela criatura iluminada, né? Ele viu o interior. O interior daquele espírito iluminado. Foi isso que ele viu. Claro. Aí, mas veja, ver o belo não é problema nenhum, não é fato? Agora, viajar, fantasiar com o belo, é isso que ele está dizendo. Você já plasmou. E aí o mentor diz assim: até na casa espírita ele faz eu pagar esse mico, não é verdade? E o obsessor adora. Opa, olha aí. Ponto fraco. Por isso, olha Jesus, hein? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o homem é mais frágil, o ser humano, do que mal. Por isso, buscando os ensinamentos do Cristo nessa obra que merece a nossa avaliação, o nosso estudo, que é Cristianismo, a mensagem esquecida do saudoso Hermínio Miranda, ele diz: Jesus, ao confrontar a lei antiga com o seu pensamento renovador, longe de questionar a sua validade, ele a reforça. Não é só o assassinato que condena ao lembrar não matarás, mas também a cólera e o rancor. Outra coisa, não é só o ato específico do adultério, é também o olhar impuro dirigido não só à mulher alheia, mas o olhar invejoso sobre a situação do outro, as coisas do outro, etc. E às vezes o outro tem até menos que nós. E esses aspectos é que Jesus vai solidificar. Em lugar do olho por olho, que já era um avanço para a época, porque era limitador, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente, que vem da estela de Hammurabi, na Mesopotâmia, e Moisés utiliza-se desses aspectos, era um limitador. Moisés foi um legislador também. Não é? Então, além de ser um higienista, lavar as mãos e circuncisão e coisas do gênero são medidas higiênicas. E, na realidade, o olho por olho, dente por dente, era um limitador daquilo que eu podia fazer ao outro. Então, se o outro me cortasse um dedo, eu tinha direito de cortar o dedo do outro e não tirar-lhe a vida. E ele, em lugar do olho por olho, faz o contrário, recomenda oferecer a outra face, ou seja, renunciar ao revide bárbaro, porque quando eu renuncio, eu deixo a situação para a lei de natureza divina. Eu deixo para a lei resolver. Não significa se colocar numa posição de humilhação, em absoluto. Não é isso. Em vez de amar ao próximo e odiar o inimigo, como era recomendado, ele recomenda o contrário, que se ame também, principalmente o inimigo, dentro dos aspectos que nós sabemos. Não dá para ter a mesma confiança no indivíduo que nos traiu do que aquele que nós amamos, mas é não revidar o mal com o mal. E Divaldo, aliás, Joana de Ângeles, através de Divaldo, nessa obra Jesus, sob a análise da psicologia profunda, Joana de Ângeles diz o seguinte: ele não foi o biotipo de legislador convencional, ele não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essência mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Esse é um dos focos, ou o foco de Jesus em relação a essas condições. E vai nos prometer mais, vai falar sobre o Consolador prometido, ou seja, que viria para abrir ainda mais as informações que ele havia dado e que nós não tínhamos ainda condição de entendê-las em maior profundidade. E disse que acrescentaria outras coisas mais que nós não estávamos evolutivamente preparados para receber. E ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Interessante que quem registrou isso só foi o João, esse apóstolo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. E nós temos então a terceira revelação, que não é personificada. Ela é dos espíritos e não dos espíritas e nem de Kardec. Kardec é o codificador. Ele já não é mais personificada em ninguém. E, na verdade, se trata de uma nova ciência que vem revelar aos homens, pelas provas que são incontestáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. A condição de espíritos se quebra sobre aquele aspecto místico para verificar que somos nós mesmos, e somos seres interexistentes, porque estamos no estado de vigília utilizando desse corpo para se expressar nessa dimensão, e um simples cochilo, mesmo que seja na casa espírita, onde a gente não dorme, se desdobra, a gente vai exatamente agir na dimensão que é a nossa definitiva, não é? Que é a do espírito. Agimos na dimensão, às vezes tomando um passe, por vezes devidamente concentradas, nos deslocamos do corpo e temos a percepção ampliada pela condição nossa de espíritos que somos. E o que é interessante, a doutrina vai trazer o tríplice aspecto, aonde, como ciência vai estudar, vai trabalhar em relação ao conhecimento pela filosofia que esclarece, moralizando o indivíduo, que vai para a religião, que é a sublimação do espírito, ou seja, a espiritualização do ser. Não uma situação de religião onde nós temos métodos e coisa do gênero, mas a religião do espírito, a ligação criatura-criador, sem aspectos místicos e com a naturalidade que nós temos nesta relação com a divindade. Ele também não vai ensinar nada contrário que ensinou o Cristo, mas amplifica, completa e explica em termos claros o que tinha sido dito de forma alegórica. Tanto é que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. E uma casa espírita, já dissemos em outras oportunidades, uma casa espírita é o reflexo efetivo da Casa do Caminho, fundada por João, Pedro, Tiago, entre outros, que fazia exatamente o que faz o que nós fazemos hoje numa casa espírita. Atendimento assistencial em relação às questões de natureza espiritual, chamado atendimento fraterno, os aspectos da assistência espiritual efetivamente, as questões de assistência social onde se faça necessário, e as palestras e estudos para nos esclarecer. É exatamente isso. O que tinha na Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para Jericó, o que tinha? Palestras. Se nós pegarmos a obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver então que nós encontrávamos palestras públicas, os estudos sobre os ensinos do Cristo, a aplicação do passe, que era a imposição de mãos, ou chamado como bênçãos, e assistência espiritual, ou seja, desobsessões e coisas do gênero, entre outras, e também assistência social para a necessidade que se mostrava para a época. As pessoas procuravam sobreviver, né? Eram poucos aquelas que tinham condição de vida decente. A grande maioria procurava sobreviver. E também o Espiritismo vai trazer os aspectos da aliança de ciência e religião, onde vem mostrar que a ciência e a religião têm o mesmo princípio, que é Deus. Por enquanto, nós ainda temos os aspectos dogmáticos de todos os lados. Se não tem explicação, explicado está. Do outro lado, na religião, é assim porque Deus disse que quer desse jeito, ou é porque desse jeito, ou porque nos mistérios da divindade, os mistérios da divindade são impenetráveis. Não é uma verdade de nenhum dos dois lados, né? Onde nós teremos aí uma nova configuração. Teremos uma ciência do amor,
onde não vai pender para um lado nem para o outro, porque não há favorecimento. Não dá para imaginar um Jesus com um conhecimento só, ter só um nível de conhecimento, desprezando os outros, quando ele é responsável pela formatação do planeta. Aliás, diz Emmanuel, no A Caminho da Luz, através da psicografia do Chico, que ele é responsável pela formatação do nosso sistema solar. Então veja que o indivíduo tem que conhecer profundamente todos os aspectos que regem as leis da matéria, né, seja ela a mais elementar. E uma não vai poder, né, ser negação da outra. A ciência deixa de ser exclusivamente materialista e deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de menosprezar as leis orgânicas, que evidentemente, e imutáveis da matéria, como duas forças apoiando-se uma na outra e marchando conjuntamente, se prestarão mútuo apoio. Por exemplo, o facultativo do futuro vai analisar, e muitos deles já o fazem, porém não é como o corpo todo da ciência médica, mas vai analisar, não é, o indivíduo como um todo, e não só o aspecto reducionista do ser, ou mecanicista do ser, aonde fica a análise do efeito, quando eu, espírito, sou a causa. E como causador que sou, eu sou o doente, que reflito na minha organização somática aspectos do meu desequilíbrio. Né? Um indivíduo que seja irritadiço o tempo todo, ele é um sério candidato a ter pelo menos uma leve gastrite ou uma úlcera chamada de úlcera nervosa. E um colega nosso, médico, o indivíduo foi lá dele, disse, ele é gastro, e disse assim, eu tenho uma úlcera nervosa, por que será? Porque você é nervoso. Que pergunta! Como é que é a sua vida? Porque você é um indivíduo nervoso, o que é o óbvio. Ou seja, a gente reflete o nosso estado de espírito, não só em nós, em matéria de organização somática, mas ao redor, com as pessoas que se relacionam. Olha a responsabilidade que temos. E é sob o espiritismo que é a alavanca que a divindade serve para fazer avançar a humanidade. Não seremos, como diz Leon Denis, a religião do futuro não será a religião espírita, mas sem sombra de dúvida é o futuro das religiões, porque o conhecimento vai se abrindo sobre todos os campos, sobre todas as pessoas e todos os aspectos. Então a moral ensinada por Moisés, ela era apropriada ao avanço que se encontravam os povos que estavam sendo chamados para a regeneração. Então regeneração não é um processo que tem data marcada para começar nem para terminar, né? Nós estamos já em fase, e Jesus, ele na verdade foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos verdadeiramente. Sem diferenças, sem situações sejam exclusivistas desta ou daquela. E as novas compreensões das leis divinas estão patentes para todos nós. Não matarás, por exemplo, não é somente a vida do próximo, mas é a esperança alheia, os sonhos, os planos de progresso, os direitos, como o direito ao respeito à criança, da mulher, das minorias e ao meio ambiente sadio. Já não toma mais uma configuração única, mas se amplia sobre todos os aspectos. Essa é a mensagem, na verdade, renovadora do Cristo. É a mensagem que vem para transformar o mundo, nos transformando em questão daquilo com quem nós nos relacionamos, com o que nós nos relacionamos, para que nós possamos, de fato, né, nos tornarmos vencedores de uma única condição, de nós mesmos. Muita paz a todos.